Olá, queridos irmãos, pergunta de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: estava debatendo com alguns irmãos a respeito de Deus ter um dia determinado para cada pessoa morrer. Um irmão levantou a questão de que uma pessoa pode morrer antes do tempo, dependendo da forma como ela agir. Mas se ela morre antes do tempo, como fica a questão de Deus ter determinado o dia da morte de cada pessoa? Muito obrigado, querido irmão. Essa é uma discussão muito interessante, tem um pouco de filosofia, de Bíblia no meio. E hoje eu vou apresentar para você respostas muito interessantes baseadas em textos bíblicos, ok? E você que me assiste agora, tem alguma questão, alguma pergunta da Bíblia? Aproveite o nosso espaço. Embaixo desse vídeo tem a área de comentários e você pode compartilhar a sua pergunta. Não tem pergunta boba e toda semana eu seleciono questões e tem vídeo novo aqui no canal às 15 horas, ok? Então, aproveite e faça parte da nossa comunidade. Já tem mais de 600 estudos publicados e toda semana tem estudo novo, você não tem nada a perder, por isso se inscreva. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, não custa nada para você e é tudo gratuito aqui pelo YouTube. Faça sua inscrição e dê uma passadinha por aqui sempre para aprender mais da Palavra de Deus. Eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. Eu gosto sempre de lembrar que a gente não começou há pouco tempo, não somos novos nessa questão. Tem mais de 15 anos que nós já publicamos aqui estudos para abençoar a vida dos irmãos. Então é um trabalho de muita seriedade que você pode confiar. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. E claro, se você gostar desse vídeo, você já deixa o seu like e abençoa dessa forma o nosso trabalho. E deixe também um comentário com a sua opinião. Será que é possível morrer antes do dia determinado por Deus? A gente vai aprender no estudo de hoje e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. O texto mais conhecido a respeito desse assunto é o Salmo 139:16, que diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, sem forma. E diz o texto: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, preste bem atenção aqui, e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, quando nada havia ainda sido nascido, né? Ou formado. Alguns irão ler esse verso e precipitadamente concluir que não tem como morrer antes do dia determinado por Deus, já que ali no texto diz que Deus determinou todos os meus dias. Porém, eu vou mostrar para você que existem textos que aparecem dentro da Bíblia e que parecem dizer o contrário disso. E eu vou apresentá-los e, claro, explicá-los. Mas antes, precisamos entender que quando falamos a respeito de soberania de Deus e a respeito desse atributo de Deus que nós chamamos de onisciência, ou seja, o Deus que sabe de todas as coisas, quando nós falamos a respeito desse conhecimento de Deus de tudo, nem sempre é fácil entendermos esses atributos de Deus quando nós os avaliamos sob a nossa ótica, a ótica humana. Principalmente quando analisamos a respeito do pensamento lógico, que é o pensamento mais comum humano, o pensamento analítico, sabe aquele 2 mais 2 é igual a 4, que nós fazemos bastante? Nem sempre dá para entender a Deus dentro dessa lógica, da lógica humana. Por isso, em muitos momentos, duas verdades a respeito de Deus que não parecem lógicas humanamente falando, elas acabam sendo afirmadas pela Bíblia sem qualquer preocupação, pois são realidades que Deus domina não dentro da ótica humana, mas em todo o seu poder e grandeza, que obviamente você há de convir comigo, está muito além da nossa compreensão. Mas calma, eu vou dar exemplos para você a respeito dessa questão, para tudo ficar mais claro e obviamente vou explicar tudo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou te explicar alguns versículos bíblicos que parecem dizer que Deus determina tudo e outros que parecem dizer que Deus dá oportunidades para que a gente alongue ou diminua a nossa vida. E por fim, no final, na última parte, nós vamos entender a mente de Deus. Como que Deus faz todas essas coisas se encaixarem? Então fique até o final, porque está incrível esse vídeo e você vai aprender muito mais com mais profundidade. Bom, a primeira análise que faremos é a respeito do seguinte: não importa o que eu e você
façamos. Qual que é a ideia aqui? Deus já determinou, está tudo determinado, você pode fazer o bem e o mal, você vai morrer naquele dia que Deus determinou. Querido, se um amigo cristão seu, experiente, respondesse todas as suas dúvidas da Bíblia, você acha que você aprenderia muito mais? Esse seria um grande sonho, não é verdade? Porém, o seu pastor, ou até mesmo seus amigos cristãos mais experientes, eles têm também muita coisa a fazer na sua vida e não conseguem te ajudar em tudo, todos os dias, em todos os momentos, não é mesmo? Mas eu quero dizer a você que eles não têm culpa a respeito disso. Eles têm muito trabalho e a obra de Deus é muito grande e tem poucas pessoas para trabalhar. Por isso, eu quero me colocar nessa brecha. Eu quero ser essa pessoa que vai te responder todas as suas dúvidas, todos os dias. E vou te ensinar a Bíblia inteirinha. Como que vai acontecer isso, presbítero? Eu preparei um ambiente de estudos online que você pode acessar inclusive aí do seu celular, onde nós vamos estudar a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, em videoaulas, e você vai ter o meu zap particular, onde eu responderei para você todos os dias. Não é robô, não. Eu mesmo vou pegar na sua mão e nós vamos avançar de Gênesis a Apocalipse. Olha só, embaixo desse vídeo tem ali a área de comentários, você dá um clique, embaixo vai aparecer aqui o primeiro link fixado, onde tem todas as informações. Esse é um projeto de estudo bíblico e ajuda missionária e também o mais acessível do Brasil para a gente estudar a Bíblia inteirinha juntos. Bom, no texto que nós lemos inicialmente, Salmo 139:16, eu gostaria de destacar esse trecho. Cada um deles, ou seja, dos meus dias, escrito e determinado. Preste bem atenção, determinado. Alguns vão entender esse salmo como ensinando que Deus tem determinados todos os nossos dias, cada um deles, de forma que antes mesmo de eu e você nascermos, Ele já então designou o dia da nossa morte, já está totalmente estabelecido. Ou seja, se está determinado, então não tem como eu morrer antes do tempo, correto? Você concorda comigo nesse ponto? Coloca aí nos comentários. Mas eu quero mostrar para você que, de fato, essa é uma verdade que se aplica em alguns casos, que isso é uma realidade em algumas histórias de algumas pessoas. Veja, por exemplo, agora algo na Bíblia a respeito disso. Sabe aquele bebê que nasceu do adultério de Davi e Batseba? O que acontece com ele? Ele morreu pouco tempo depois de nascer. Aliás, tem vídeo aqui no canal a respeito disso, depois você pode procurar. Mas pense comigo, o que o bebê fez ou o que o bebê não fez para aumentar, ou nesse caso, para diminuir o seu tempo de vida? Nada, né? Ele não teve como fazer nada, pois ele era apenas um bebê. Então, esse é um tipo de caso em que uma pessoa morre de fato, de acordo ali com o determinado por Deus, sem ela poder fazer qualquer coisa para alongar ou para diminuir a sua vida aqui nessa terra. Então a gente observa nessa primeira parte que existem algumas pessoas que não importa o que elas vão fazer, elas vão morrer exatamente naquele dia determinado por Deus, sem elas terem condições de aumentar ou diminuir a sua vida. No entanto, as coisas não são assim em todos os casos, eu vou mostrar para você na Bíblia. Existem versos bíblicos que afirmam que nós podemos, com nossas decisões, alongar ou diminuir nossa vida. Evidentemente que isso não faz de Deus um mentiroso lá no versículo do Salmo, mas a gente vai tentar entender como que Deus estabelece isso e lida com isso que Ele mesmo determinou que nós podemos alongar e até mesmo diminuir a nossa vida. A segunda possibilidade, então, é, sim, importa o que nós fazemos para o determinar de Deus do dia da nossa morte. Então veja, se Deus já designou a nossa morte, a data certinha dela, como que nós podemos explicar, por exemplo, Deus dizendo lá ao rei Ezequias, da Bíblia Sagrada, que ele iria morrer? Então lembre comigo, Deus chamou o profeta Isaías e falou, vai até Ezequias e fala para ele o seguinte, arruma a tua casa, o teu reino aí, né? Acerta todas as questões que você vai morrer. A Bíblia diz que o rei Ezequias orou
a Deus a respeito dessa questão e Deus deu a ele mais tempo de vida. Ou seja, Deus disse, você vai morrer, o rei ora e aí Deus manda Isaías lá falar, olha, você não vai morrer mais. Observe o texto que está em Isaías 38:5. Vai e diz a Ezequias, aqui é a ordem de Deus, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha só, ele chorou na presença de Deus. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então Deus colocou mais 15 anos de vida ali para Ezequias. Agora pense comigo o seguinte, vamos imaginar que Isaías chega a Ezequias e fala, olha, você vai morrer, arruma a tua casa. E Ezequias não orasse, não falasse nada, só falasse o seguinte, tudo bem, Isaías, vou fazer isso, vou arrumar minhas coisas. Deus não iria cumprir a sua palavra e ele iria morrer ali dentro de pouco tempo? Iria, não é verdade? Então, como que a gente organiza isso dentro do fato de Deus determinar o tempo exato? Aqui parece haver uma flexibilidade, mas a complexidade vai um pouquinho mais além. Por exemplo, em um dos 10 mandamentos, um dos mais conhecidos, Deus dá um mandamento juntamente com uma promessa. Observe o que diz o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Então você tem aqui um objetivo. Quando você honra o teu pai e a tua mãe, além de estar honrando a Deus, diz o texto, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Deus vai te dar um prolongamento dos dias na terra. O que é prolongar dias? Não tem como ser outra coisa a não ser mais longevidade. Então observe que esse mandamento ele está atrelado a uma promessa de alongamento da vida na terra, caso a pessoa seja obediente à ordem de Deus. E evidentemente que a desobediência também vai gerar uma consequência, mas negativa. Isso nos leva então a pensar que nossa vida ela pode ser aumentada por Deus ou diminuída dependendo da nossa própria atitude. Como isso então pode se harmonizar com o entendimento de que Deus já escreveu todos os nossos dias e o determinou? Aqui que entra uma questão complexa para a nossa mente humana. Pense comigo, se ele já escreveu, aí eu vou lá e sou muito obediente a ele. Então eu desescrevo o que ele escreveu? Percebe como é complexa essa parte? Então agora a gente precisa fazer algumas reflexões a respeito de como que Deus estabelece isso. Alguns vão morrer exatamente ali sem fazer qualquer coisa para alongar ou diminuir a vida, como o bebezinho ali de Davi e Betseba, e outros podem inclusive orar e ter um prolongamento de vida ou ser obediente, honrar pai e mãe. Como que Deus estabelece essas questões? Vamos tentar agora aqui, irmãos, fazer algumas reflexões e entender um pouquinho a mente de Deus, analisando alguns pensamentos de pessoas que já estudaram muito a respeito desse tema. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, que quando Deus determina as coisas, ele já determina também as nuances. Então, para essas pessoas, Deus já determinou. Só que ele já determinou, inclusive, essas obediências, essas desobediências, tudo que está nesse caminho já está determinado de alguma forma por Deus. Então, todas essas respostas que nós podemos dar, seja de obediência ou de desobediência, já estão determinadas pelo Senhor. Por isso, ele não é surpreendido pelas nossas decisões positivas ou negativas. Claro, como Deus faz isso sem ferir a ideia de que ele não pode fazer a gente pecar, a gente não tem todas essas respostas. Mas não podemos negar então que não é fácil entender como que Deus faz tudo isso. Pense comigo, imagine Deus determinar algo e ao mesmo tempo ele conseguir que as nossas decisões positivas ou negativas estejam totalmente dentro daquilo que ele determina, sem ferir a sua própria santidade. Isso de fato é complexo de entender. Agora veja, outras pessoas vão dizer o seguinte, não tem a ver com Deus determinar nesse sentido. Tem a ver o seguinte,
com Deus utilizar a sua onisciência. E como que funciona isso? Então Deus ele vai olhar lá no futuro, ele vai ver tudo que eu vou fazer e então, baseado no que ele viu lá no futuro, aí ele determina os meus dias. Presbítero, explica melhor que ficou meio confuso. Olha só como que ficaria com essa explicação. Quando Deus me criou, por exemplo, o presbítero André, ele olhou lá no futuro, mesmo quando eu nem existia ainda, mas ele quis me criar, ele já decidiu, olha, esse homem vai nascer ali no ano tal, no dia tal, e ele olhou para a minha vida, para o meu futuro, que nem existia ainda, mas como ele é onisciente, ele consegue entender isso. Ele viu que eu iria crer, que eu iria ser obediente aos meus pais, então aí ele escreveu sobre a minha vida mais alongada pela minha obediência. Alguns pensam dessa forma. Será que isso faz algum sentido? É muito difícil determinar exatamente qual seria a opção mais correta, não é mesmo? Fica complexo. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha que faz mais sentido. Mas eu quero falar de certezas. A certeza que nós temos é que, biblicamente, as duas verdades ou duas verdades andam muito em paralelo. A primeira verdade é que Deus é totalmente soberano e onisciente. Ele sabe tudo, passado e futuro. Então, ele sabe perfeitamente o dia da nossa morte. Não pode ou não tem como surpreendermos a ele. Essa é uma verdade, mesmo que nós não a compreendamos em 100%. A segunda verdade é que ele deu dentro da sua soberania também espaço dentro do plano dele para cada pessoa, se isso for possível no nosso tempo de vida, para que a gente ore, para que a gente interaja, para obedecermos e até desobedecermos a Ele. E vários dos nossos atos, então, podem alongar ou diminuir o tempo de nossa vida aqui na Terra, ok? A não ser que nós sejamos de um grupo de pessoas como a do bebezinho lá de Davi e Batseba, onde não vai adiantar fazer alguma coisa porque já tem um plano muito específico de Deus. Agora, como Deus harmoniza essas duas verdades que parecem ser meio ilógicas, não temos como saber. Mas, queridos, não podemos ficar surpresos diante de um Deus que criou todas as coisas que nós conhecemos do nada, que tem capacidades que vão além do que nós podemos compreender, porque elas são totalmente ilimitadas. Então, a gente pega a Bíblia, entende o que está escrito, o que dá para compreender e o que não dá para compreender. A gente pode fazer algumas hipóteses aqui, mas a gente descansa nos braços de um Deus que toma conta de tudo e que vai fazer e faz sempre da melhor forma possível. Queridos irmãos, fechamos aqui. Embaixo desse vídeo, a área de comentários. Não deixe de dar uma passadinha lá. Tá na hora de você tomar uma atitude e começar esse estudo da Bíblia inteira, ok? Eu vou deixar mais um vídeo aqui para o seu crescimento. Já que nós estamos falando desse assunto de Deus determinar, vamos falar um pouquinho de predestinação? Por que Deus escolhe uns para serem salvos e outros para serem condenados, segundo a visão de muitas pessoas? Vou explicar nesse vídeo com bons detalhamentos. Então vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.